Estamos aqui mais uma vez para quê? Para quê? Para fazer ranking de Star Wars, porque afinal de contas está sendo relançado agora A Vingança do Sith. Hello there. O terceiro filme da trilogia prequel, que a gente não vai falar ainda qual que é o melhor, qual que é o pior, mas estaremos no processo de falar, Marcelo Forlani. Pois é, eu acho que assim, quem é fã de Star Wars tem lá o seu filme favorito, e agora a gente tem 3 trilogias para escolher aí os favoritos, então a gente vai eleger aqui, ó, entre cada uma das trilogias, qual é o melhor dos 3, e dos 3 finalistas, os 3 vencedores de cada uma dessas trilogias, qual o melhor delas e por que é o Império Contra-Ataca. It's not true. That's impossible. Desculpa, Vamos ver se sim, se não, calma, sem spoilers aqui da nossa lista. Você pode conferir também a lista que eu fiz com o João Jedi, aí, uma lista um pouco mais ampla, sobre o ranking de Star Wars envolvendo mais coisas aí, né? A gente pegou uns papelzinhos aqui e sorteamos aí séries de TV também, filmes derivados e tal, então essa lista também tá muito interessante. Você pode ter alguns indícios dessa lista aí, das opiniões que nós temos aqui sobre Star Wars, mas sem dar mais spoilers, vamos entrar logo aqui no nosso ranqueamento. Vamos na ordem de lançamento. Você já deu spoiler aí, então vamos começar com a trilogia clássica. Vamos na ordem de lançamento, Ordem certo? de Então lançamento. vamos começar Perfeito. A gente Vamos lá. tem ali, então, o episódio 4, que é Uma Nova Esperança, o episódio 5, que é o Império Contra-Ataca, e o episódio 6, o Retorno de Jedi. Na minha ordem aqui, no meu ranking pessoal, eu coloco o Retorno de Jedi como o mais fraco, o Nova Esperança, que eu gosto muito, em segundo, e o Império Contra-Ataca como o melhor. Cara, eu gosto muito da Nova Esperança, tipo, em alguns momentos, talvez eu até escolha a Nova Esperança o Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca tem coisas que são dele, são próprias. O lance de você ver o mal vencendo o bem e você ficar, caralho, e agora? O que vai acontecer? E isso é uma coisa diferente em um filme, né? Tipo, o episódio 4, na hora que acaba, é o bem vencendo o mal. Então você tá feliz, tem a premiação, todo mundo, exceto o Chewbacca, recebendo medalha. É uma coisa boa. Agora, o episódio 4, você fica... O episódio 5, né? O Império Contra-Ataque, você fica assim, caralho, velho. Fudeu. Cadê a Nova Esperança? Então, o 5 é mais interessante nessas coisas dos temas. A gente fica muito preso a essa coisa dos temas dos filmes, a história que eles contam e tal. E nesse caso você tem uma gravidade de fato ali do lance do Luke Skywalker, revelado que ele é filho do Darth Vader, do grande vilão da história e tal. I am your father. É uma coisa mais, sei lá, meio trágica, meio, sabe? Você tem um pouco mais de estofo na trama. E eu acho que é um filme mais bem resolvido em termos de tom e tal. Então, Sem contar que ele era fim da irmã, né? Assim, muitas coisas que foram corrigidas, muitas coisas ali que acabaram sobrando, né? De coisas meio tortuosas e tal. Mas enfim, era 1977, né? Outra época. 77 no caso do original. O Império Contra-Ataca realmente é o mais robusto dos 3 filmes, assim. Eu gosto do primeiro também. O primeiro é ótimo para você estabelecer o tom da saga no geral. Isso vale para todos os outros filmes e para séries de TV também. Uma coisa de space opera que é meio lúdica, assim, sabe? Você tem, obviamente, que o George Lucas, formado em antropologia e tal, você tem muitas ideias ali que realmente transpiram questões políticas americanas, questões realmente de estudo de outros povos e tal. Tipo, isso tudo tá no filme, mas embalado uma grande fantasia de space opera que não deveria se levar tão a sério assim como a gente leva as fantasias a sério hoje em dia. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. Então eu acho que o primeiro filme ele é muito bom para dar o tom. Já o terceiro filme, O Retorno de Jedi, ele já tá um pouco mais em sintonia com a infantilização do público, com essa ideia de você fazer os filmes para um público que tá crescendo. E aí, obviamente, né, você já tem o Star Wars e a franquia sedimentada como uma grande máquina de merchandising e tal. Então, em relação a isso, O Retorno de Jedi, ele também está muito bem posicionado na trilogia, mas já é um pouco mais do que as pessoas acham que está ruim em relação a Star Wars, né? Que essa coisa de ser feito para criança e tal. Star Wars sempre foi isso. Mas, né, pro fã que envelheceu a partir do primeiro filme, e envelheceu também aí nos anos 80, 90 e tal, o Retorno de Jedi ele parece fora de lugar, como se fosse, não é tão filme de criança pra mim. Eu acho que isso desabona um pouco de Retorno de Jedi na comparação com os outros 2 filmes e tal. O que se entende hoje de Star Wars, essa coisa mais sisuda e tal, essa coisa da gravidade da história, que a gente vê nos prequels, inclusive, isso tá mais posicionado, está mais presente ali no Retorno, no Império Contra-Ataca mesmo. Aí a gente pula alguns anos na frente e eu vou dizer que em 1999 eu lembro de ir pra fila. Cara, eu não lembro de nenhum outro filme que eu fui assistir a Sessão da Meia-Noite. Esse filme eu fui.
Cara, a gente tava sem Star Wars há muito tempo. Esse ato, né, entre o Retorno de Jedi e o episódio 1 era gigantesco e, tipo, eu lembro, cara, um monte de coisa do episódio 1. A gente ficando 1 hora pra assistir um QuickTime vídeo desse tamanhinho, carregando, pra gente ver o que ia ser esse episódio, o trailer, né, do episódio 1. Eu lembro do o primeiro pôster do episódio 1, que é o Anakin pequenininho, e a sombra do Vader atrás, um monte de simbologias que já tinham ali, mostrando que justamente o que a gente ia ver nessa trilogia prequel, que era da onde que veio o Anakin e como que ele virou Darth Vader. É uma trilogia que foi muito criticada naquele momento, mas que hoje, sendo muito revisitada, está sendo muito bem vista. E ela é muito importante para uma nova geração, acho que essa é uma das coisas mais importantes. Se não fosse a trilogia prequel, a gente não ia ter o jogo Jedi aqui, né, cara, entre a gente. A gente não teria uma porrada de coisa, cara, exato. E toda a galera que gosta, que continua gostando de Star Wars até hoje, ele trouxe realmente uma nova geração e assim, é um acerto gigantesco você fazer o episódio 1, como você falou, como termina o Retorno de Jedi, muito focado nas crianças, né? O primeiro episódio, principalmente, cara, ele é muito infantil. Ele é um equivalente, assim, a um Speed Racer, né? Tipo, no sentido de ser um filme para crianças. E tudo bem com isso. Não, é um filme de uma experiência de sessão da tarde mesmo, assim, sabe? Tipo, eu acho que tá mais em sintonia. Aí, quando você chega nos prelúdios, primeiro, né, o que se pegou dos prelúdios e caíram meio mal nessa época é que os efeitos visuais no começo dos anos 2000 estavam muito tateando ainda um cinema digital. Então, você tem uma coisa ali que tá muito embrionária e, obviamente, o George Lucas foi um cara super fundamental, assim, para você impulsionar adiante uma tecnologia naqueles primeiros anos. Tanto que você tem aí, sei lá, os filmes de Piratas do Caribe, que aí, nesse caso, já são uma coisa muito mais bem formatada e mais bem acabada em termos de computação gráfica, são os filmes que vieram, sei lá, 3 anos depois, 4 anos depois, porque George Lucas realmente, no Ataque dos Clones, por exemplo, ele decide fazer tudo com tela verde. Você não tem uma tecnologia nessa época que comportava você dar esse salto tecnológico, mas ele foi lá e fez. E ele faz muito bem, assim. Obviamente que você vai assistir hoje em dia, são filmes aí, especialmente o Ataque dos Clones e tal, eu acho que é um filme que ele ganharia muito com uma remasterização, né, para você conseguir reelaborar melhor algumas cenas de ação e tal. Mas são filmes que estão tentando um salto tecnológico bizarro, assim. E eu acho que vale a gente dar o braço a torcer aqui por essa tentativa do George Lucas. Ao mesmo tempo, são os filmes que estão trabalhando com o público de Star Wars e o fandom, já todo mundo adulto. Então você tem muito mais uma coisa que também caiu mal pra galera, que, cara, tipo, muito debate sobre política, aí você tem o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan passeando pra conversar com um cara da federação. Eu falei, e aí, tipo, esse seu comércio aqui tá ruim, tá em trave, qual que é a burocracia aqui, não sei o quê. Muito papo político, muito papo, essa coisa, né? Então, tipo, você tem elementos que parecem se afastar dessa coisa infantil e tentar meio que sondar ali o terreno. O que é o terreno adulto de Star Wars? Então isso também não caiu muito bem no gosto da galera, especialmente no Ameaça Fantasma, né? A Ameaça Fantasma, ele é muito 880. Ou você tem o pod racing, ou você tem a galera, tipo, discutindo política e comércio, entendeu? Então eu acho que o Ameaça Fantasma é o mais fraco dos 3 da trilogia. E daí a gente chega hoje em dia com Andor e é uma das coisas mais fodas de Star Wars. Que é uma coisa política pra caralho. Exatamente. Tipo, é espionagem pra caralho. Tipo, pra trazer. Pro Andor correr hoje, o Ameaça Fantasma teve que mostrar como que andava, né? Tipo, começa daí. Não, nesse caso eu acho que o próprio George Lucas ele meio que aprendeu um novo jeito de fazer. Vamos lembrar que o Lucas ele só dirigiu A Nova Esperança da trilogia original. Sim. Então ele volta como diretor nesses filmes, sendo que ele ficou também muito tempo sem dirigir longas metragens. Então eu acho que ele estava reaprendendo um certo artesanato aí na trilogia. Por isso que eu acho que Vingança do Sith nesse caso é o melhor filme da trilogia. E a aposta do digital, né? Tipo, filmando em digital já, né? Tipo, deixando o filme de lado e indo para câmeras digitais também, para muitas coisas que não eram o comum naquele momento. Tanto né? que no episódio 3 tá mais bem acabado, né? Tipo, você tá muito ainda embrionário na tecnologia no caso do episódio 2. O episódio 2 eu acho muito valoroso. Eu reassistiria agora, dando play agora nesse momento, assim. Porque, obviamente, tem muita coisa cringe pra cacete. A cena do Anakin e Padmé ali com as flores, declaração de amor, aquela coisa meio emocional que o Lucas não necessariamente é o melhor diretor pra isso. Agora, você tem muita coisa ali de uma tentativa de computação gráfica e de fundos digitais e tal, que eu acho muito interessante a gente revisitar, assim. Vamos colocar num ranking aqui. Então, ó, episódio 3, Ameaça Fantasma. Episódio 1, Ameaça Fantasma. Episódio 2, Ataque dos Clones. Episódio 3, A Vingança do Sith.
Pra mim, Aí é 3, 2, 1. Tipo, pra mim o episódio 3 é o melhor, o Ataque dos Clones é o segundo melhor e Ameaça Fantasma é o pior. pra mim é o terceiro, o episódio 3 é o melhor, concordo. Ele vai pra final já, mas eu inverteria. Eu gosto mais do primeiro do que do segundo. Justo. Eu acho que o primeiro, ele tem muitas coisas que ficaram muito marcadas, cara. É o Qui-Gon Jinn, o Darth Maul, é o Mace Windu. Darth Maul é foda. Darth Maul é foda. Mace Windu, cara! assim- o Samuel Jackson com sabre roxo, velho. Assim, você tem a cena da arena no segundo filme, que não é uma puta cena, entendeu? Mas ela é muito marcante, mas não é o Darth Maul. Darth Maul é real, tipo, é muito de impacto, assim. É foda. E aquela cena é foda. Então, pra aí mim, você seria me balançou, isso. aí você me balançou. Mas enfim, eu acho que o primeiro não é tão bom assim. O Ataque dos Clones eu acho mais legal. Vamos lá, então. Passaram já pra final Império Contra-Ataca E a Vingança do Sith, e a Vingança do Sith. que está voltando aos cinemas. Agora, como a gente estava discutindo aqui antes, que a gente tem a trilogia clássica, a primeira trilogia, os prelúdio, e a outra trilogia. E a continuação. A outra. A outra. A outra. Bom, vamos convir aqui, eu acho que todo mundo deve meio que concordar e tal, que o episódio 9 é o mais fraco. Eu acho Os Últimos Jedi melhor do que o episódio 7. O episódio 7, ele tinha uma coisa muito interessante quando saiu, que a gente ficava meio em dúvida quem é o Jedi, se vai ser a Rey ou se vai ser o Finn. Então tinha toda uma coisa ali de você ter 3 protagonistas, né, completado com Paul Dameron, de você pensar assim, tá, tipo, quais são as funções que esses personagens vão ocupar no grande imaginário de Star Wars e na mitologia e tal. Então tinha esse mistério implicado. Hoje em dia, se você for lembrar e tal, cara, é uma grande recalchutagem de Uma Nova Esperança. Você tem novamente aí essa coisa da jornada do herói, e você tem de novo a Estrela da Morte e tal. Tipo, o que o J.J. Abrams fez foi, ele pegou uma galera nova, ele conseguiu atualizar muita coisa tecnológica que Star Wars não tinha, mas ele tá contando a mesma história que a gente já conhecia de Uma Nova Esperança. Então, em relação a isso, eu acho que o episódio 7 não é tão... Ele perdeu um pouco do brilho, assim, com os anos. Os Últimos Jedi, não. Os Últimos Jedi, eu acho que é um filme que ele cresce. Ele não para de crescer, ele consegue pegar o espírito de Star Wars, que é um espírito lúdico, que é um espírito muito brincalhão em relação, assim, a história que você tá contando de space opera, de fantasia, meio galhofeiro mesmo. Só que trazendo elementos muito novos, tensão sexual, trazendo coisas muito novas assim, e cena de luta foda. A cena de luta lá com toda com a guarda imperial vermelha, de vermelho, e todo mundo o cenário todo preto, platinado e tal. Cara, tudo isso é lindo demais, assim. Além do Rian Johnson fazer uma coisa que, tipo, é engraçado, é divertido, ele fez umas cenas de ação foda. Então, pra mim, Os Últimos Jedi, assim, ó, primeiro lugar. Eu não vou conseguir descortar disso daí, não. Pra mim também. Embora, assim, eu goste muito do episódio 7, mas é tudo isso que você falou. Ele é uma recalchutagem. Ele é feito pra trazer de volta o público velho. Assim, olha só que bonito, que legal que era. No meu tempo, sabe? É uma coisa muito no meu tempo. Sim. Só pra você trazer de volta aquele sentimento que a gente achava que tinha sido minado na trilogia, na prequel, que um monte de gente saiu reclamando, e hoje é isso, como eu falei, tem muita gente que olha de novo pra trilogia prequel e vê muita coisa boa. O episódio 7, ele volta justamente fazendo muita referência à trilogia clássica, mas aonde realmente a história anda é nos Últimos Jedi. Eu acho que não só a história anda, mas a história também se ramifica e ela procura coisas que não necessariamente vão agregar a mitologia. Tipo, você tem as cenas do cassino, você tem todos os quests paralelos ali do fim, você tem personagens fazendo coisas que são missões, entendeu? Tipo, e não necessariamente aquela coisa, olha só, a grande narrativa de Star Wars e tal. Não, tipo, é um filme muito episódico, é um filme muito divertido. Eu acho que ele consegue utilizar o Luke Skywalker voltando de um jeito que não é só, o elenco do legado, sabe? Tipo, essa coisa, personagem de legado você tem que respeitar e tal. Não, as pessoas questionam hoje em dia, né? Sempre questionaram desde a época lá. O cara jogou fora o sabre, não sei o que e tal. Eu gosto muito do que ele faz com o Luke Skywalker. Eu acho que é muito consistente em relação a quem foi o personagem. Um Jedi de treinamento quebrado, um treinamento incompleto, que foi treinado pelo Yoda mais ranzinza que você poderia imaginar. Do or do not. There is no try. E ele se tornou um mestre ranzinza. Eu acho que isso tá muito consistente com quem é o personagem, mas eu entendo que não é todo mundo que espera aquela coisa. Todo mundo espera, eu quero que você seja fiel, quero que você seja respeitoso e tal. Eu acho que o processo criativo e esse lampejo criativo não necessariamente passa por essa reverência, entendeu? Você tem que mexer nas coisas e tal. Então eu adoro o Luke Skywalker desse filme também. Sim. Eu acho que isso não necessariamente é pra construir a mitologia, é mais pra você, olha, vamos sacudir as coisas aqui e mostrar que Star Wars pode ser vibrante também.
Eu acho que é mais sobre isso esse filme. E daí vem o episódio 9, a sessão E Skywalker. daí veio o episódio 9 e tal. Tudo. Somehow Palpatine returned. O episódio 7, ele é bom o suficiente pra ele conseguir meio que, tipo, transformar Hollywood inteira e deixar a galera muito fixada nessa ideia de você fazer filmes pro gente velha e gente nova. E você inventar essa coisa do elenco de legado e da nova geração. Todo mundo inventou de fazer a mesma coisa. Jurassic World fez a mesma coisa, com sucessos aí muito variantes, né? Todas as outras franquias tentaram fazer isso e tal. Isso por causa do sucesso do episódio 7. Foi bom o suficiente pra isso. Mas dos 3 aí não é o meu preferido, não. Agora então a gente tem os episódios 3, 5 E e 8. 8. 3, 5 e 8. Vamos fazer assim, a gente conta 3, 2, 1, aí você fala o seu melhor, eu falo o meu melhor. Tá bom? Vai. 3, 2, 1. A Vingança do Sith. Não, pra mim... Império Contra-Ataca ainda... Cara, eu não consigo superar aquilo, assim. Eu acho que Império Contra-Ataca pra mim é o melhor filme da franquia Star Wars. É tudo aquilo que eu falei no começo. Contando os derivados também. Contando os derivados também. Eu gosto muito de Rogue One, Han Solo não existe. É a melhor coisa feita em Star Wars, cara. Tipo, gosto também de Rebels, gosto de outras animações. Não sou dos livros nem dos games, não entendo o que acontece fora das telas, eu acho. Mas, pra mim, Império Contra-Ataca é a melhor coisa feita. Enfim, já falei muito sobre ele aqui. Não, tem muita coisa icônica. Mas, cara, eu gosto muito de... Você tá defendendo o primeiro. Tô defendendo o episódio 3. O episódio 3, desculpa, da trilogia prequel, exatamente. Que tá fazendo 30, Que tá fazendo 20 anos agora. 20 anos. Voltaram aos Caramba, cinemas 20 agora. anos. Pois é. Eu acho que é o filme que... Você lembra quando você assistiu? Eu não lembro como foi a sessão e tal. Obviamente, tipo, a gente tava todo mundo no Omelete. Eu lembro Eu lembro da estreia e tal. Acho que talvez eu lembre mais da estreia do Ameaça Fantasma do que da Vingança do Sith. Eu lembro especificamente da sessão do Ataque dos Clones, porque a gente foi testar um cinema no Morumbi, que era nova tecnologia 4K, não sei o que e tal. Então o Ataque dos Clones tinha aquele momento tecnológico específico. Então eu não lembro exatamente como foi minha sessão de A Vingança do Sith. Mas é um filme que cresceu muito pra mim e tal, especialmente em revisões. Eu teve uma vez que tava passando todos na Fox, finado canal Fox e tal, e eu falei, puta, vou assistir todos. E aí os prequels cresceram muito nessa ocasião e tal, e especialmente A Vingança do Sith, porque eu acho que é o filme perfeito de Star Wars em termos de ritmo. Eu acho que tematicamente também é um filme perfeito, porque aí George Lucas consegue colocar toda a questão política que ele estava incomodado com os anos do George W. Bush, consegue colocar no filme. Ele consegue realmente transformar num grande drama a questão dos Jedi terem sido mobilizados como uma força de guerra e não uma força de paz. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme ótimo para você ligar e deixar passando, porque ele tem um ritmo perfeito, velho. Tipo, você tem você tem o núcleo do Obi-Wan com aquele dragãozinho que faz o melhor barulho de Star Wars de todos, assim, que faz... E ele fica lá, ele contra o General Grievous, correndo de um lado pro outro. Do outro lado você tem todo o quest lá do Anakin, a danação do Anakin e tal. Você tem um filme dinâmico pra cacete, assim. Eu acho que é o filme mais bem acabado do Star Wars em termos de dinamismo. A treta dos dois, né, no final. A treta dos dois é o auge, velho. É o auge. Entendeu? Tipo, você tem essa cena que obviamente, ele bebeu na fonte do Rei Leão, né? Essa coisa do campo de lava e tal, higher ground, não sei o quê. Mas ele refez de um jeito que todo mundo bebe nessa fonte, entendeu? Então eu acho que tem uma coisa ali de computação gráfica também, do visual e tal, que, assim, é o ápice de um certo drama dentro de Star Wars. Eu acho que isso até hoje é insuperável. Eu lembro, eu tava de férias, eu tava viajando, eu tava na Espanha, e eu lembro de, cara, é isso, tô viajando, não, mas é Star Wars. Reservar 2 horas e meia ali do meu dia, eu fui, cara, sessão lotada, pra assistir o filme lá e todo mundo, foda, tal. Cara, sem zoeira, tirando o episódio 9, não tem um filme de Star Wars que eu saí puto do cinema. Mesmo a trilogia prequel, quando eu fui assistir, eu saí empolgado, cara, todos eles. Inclusive do terceiro, como eu tava falando aqui. Star Wars é isso, ele dá essa empolgação, dá esse quentinho no coração ali o tempo todo. Enfim, episódio 9 é isso. Pois é. Estamos aí tentando reviver Star Wars depois de toda essa lambança e tal, mas eu acho que você retomar e você voltar com os prelúdios ao cinema aí é uma oportunidade legal. Tradicionalmente, Star Wars sempre soube se renovar tecnologicamente, né? Vamos lembrar aí que George Lucas fez todas as reedições da trilogia original e tal, algumas controversas, outras nem tanto e tal. Então, tipo, tem uma questão tecnológica que sempre volta
para Star Wars. Então eu acho que, além disso, tematicamente, o episódio 3 ele é muito forte. Ele continua valendo hoje em dia, a democracia continua morrendo aí nos grandes salões políticos e tal. Então eu acho que isso continua sendo atual e esse filme ele é muito bacana e muito preciso para falar sobre isso. Agora, voltando aqui então ao assunto principal. Inclusive, você que tá em casa aí, já vai comenta aí embaixo. A gente tá aqui entre o Império Contra-Ataca e A Vingança do Sith. Essa disputa aqui. E você? O que você já acha? Já aproveita e já A gente não comenta vai aqui chegar embaixo. a nenhum Não? consenso aqui. Cada um tem o seu. Você não vai abrir mão. Não vou abrir mão. Você também não vai abrir Eu mão do não seu, vou então abrir é mão. isso. A gente não precisa definir aqui, mas você pode definir aí nos comentários.